Milionário viu a faxineira nervosa, e Nilo travou no meio da rua quando percebeu que Jurema segurava a mala com força demais para quem só estava saindo do trabalho. Ela subiu o degrau devagar, tocou a porta já aberta e hesitou por um segundo, sem coragem de olhar para trás. Foi naquele instante que Nilo decidiu esperar até o fim do expediente e descobrir por que Jurema saía daquela casa como se escondesse um segredo. No restante da tarde, Nilo tentou voltar para a rotina. Assinou papéis sem ler direito, respondeu mensagens no automático, entrou em 2 reuniões e saiu das 2 com a mesma imagem presa na cabeça. Jurema no degrau daquela casa antiga, a mão fechada na alça da mala e aquele segundo de hesitação que não combinava com alguém que só estava terminando o expediente. Ela trabalhava no apartamento dele havia 4 meses, sempre correta, sempre discreta, sempre pontual, nunca pediu favor, nunca levou assunto pessoal para dentro do serviço, nunca se atrasou, nunca deixou um canto fora do lugar, e talvez por isso mesmo aquela cena tivesse mexido tanto com ele. Não era costume de Jurema demonstrar nervosismo, não era costume dela olhar para os lados, medir silêncio, esconder pressa. Às 6h17, Nilo já estava dentro do carro, estacionado 2 quadras depois do prédio onde morava, esperando como alguém que não queria ser visto, nem por ela, nem por si mesmo. Quando Jurema apareceu na calçada com a mesma mala cinza da manhã, ele endireitou o corpo no banco e percebeu um detalhe que passou despercebido para qualquer outra pessoa. Ela não andava como quem voltava para casa, andava como quem precisava chegar antes de alguém. Ela não foi para o ponto de ônibus, não chamou carro por aplicativo, não entrou no metrô, seguiu a pé por ruas mais estreitas, cortou uma praça antiga, atravessou um bairro onde as fachadas eram velhas e as árvores cobriam parte das calçadas, e em nenhum momento diminuiu o passo. Nilo manteve distância, desceu do carro quando percebeu que o veículo chamaria a atenção demais, acompanhou de longe, tenso, sentindo crescer uma mistura de curiosidade e culpa que ele não soube nomear. Jurema dobrou a última esquina e parou diante da casa coberta por eras que ele conhecia de vista, mas nunca tinha motivo para olhar de verdade. Era uma construção antiga, espremida entre imóveis já reformados, com a porta de madeira gasta, 2 janelas altas e uma lateral estreita por onde a umidade deixava marcas escuras na parede. Ela subiu o degrau, tirou uma chave do bolso do avental, abriu a porta sem fazer barulho e entrou puxando a mala. Antes de fechar, olhou para trás pela primeira vez naquele dia, e Nilo só teve tempo de encostar o corpo atrás do tronco de uma árvore. Quando arriscou olhar de novo, a porta já estava fechada. Ele poderia ter ido embora ali, teria sido o mais razoável, o mais confortável, o mais parecido com o homem que sempre foi, mas ficou. Esperou 1 minuto, depois outro, ouviu passos lá dentro, depois vozes baixas, depois um barulho de mesa sendo arrastada, e então algo que ele não esperava ouvir: risadas. Não eram muitas, não eram altas, mas estavam ali. Nilo atravessou a rua devagar, se aproximou da porta e percebeu um filete de luz saindo pela madeira antiga. O impulso de bater veio antes da coragem de pensar. Mas antes que a mão alcançasse a aldrava, a porta se abriu por dentro, e uma menina de uns 12 anos, cabelo preso de qualquer jeito e caderno apertado no peito, tomou um susto ao vê-lo. "Moço, o senhor está procurando quem?" Nilo recuou um passo, pego de surpresa. Antes que respondesse, Jurema surgiu no corredor com o rosto ainda mais sério do que ele já conhecia. Ela ficou imóvel por 2 segundos, olhou para a menina e falou sem elevar a voz: "Lívia, vai lá para dentro agora." A garota obedeceu. Quando ficaram frente a frente, Nilo viu que Jurema não estava com medo, estava cansada de ter de se explicar antes mesmo de abrir a boca. "O senhor me seguiu", ela disse. Não foi pergunta. "Segui. Então o senhor já sabe que isso aqui não é o caminho da minha casa."
Ainda não sei o que é. Jurema segurou a porta com firmeza. Se veio procurar problema, o senhor escolheu o lugar errado. Nilo respirou fundo. Olhou por cima do ombro dela e viu um corredor estreito, limpo, iluminado por lâmpadas simples. No fundo, havia uma sala maior, com uma mesa comprida, 5 máquinas de costura antigas, pilhas de tecido dobrado e 3 mulheres trabalhando em silêncio concentrado. Ao lado de uma estante, a menina do caderno se sentava com outra senhora de óculos, que apontava uma conta de matemática escrita a lápis. Em uma poltrona perto da janela, uma idosa de postura reta observava tudo com atenção. Nada ali combinava com o cenário que ele tinha montado na cabeça. Nada ali parecia desvio, golpe, engano ou qualquer outra coisa que a suspeita dele tentara justificar. Eu só quero entender, ele disse mais baixo. Jurema demorou um instante para responder. Entender custa tempo, Sr. Nilo. E aqui dentro todo mundo trabalha até tarde porque não tem escolha. A idosa da poltrona ouviu o sobrenome dele e virou o rosto. Nilo. Ela franziu a testa, estudou o rosto dele e completou. Você é filho da dona Zulmira? Nilo sentiu o corpo travar. Pouquíssima gente ainda chamava sua mãe pelo nome. Sou. A mulher assentiu devagar. Então entra. Já passou da hora de alguém dessa família ouvir. A sala não tinha luxo, mas tinha ordem. O piso era antigo. As paredes precisavam de reparo. O telhado certamente sofria quando chovia, mas tudo estava limpo, organizado e vivo. A mala de Jurema foi aberta em cima da mesa principal e Nilo viu o que ela carregava todos os dias sem que ele tivesse a menor ideia. Remédios com receita grampeada, pacotes de biscoito, frutas, linhas, agulhas, 2 cadernos de contabilidade, uma pasta com documentos e um envelope pardo já gasto nas bordas. Uma das mulheres desligou a máquina e enxugou as mãos no avental. Ela sai do seu apartamento e vem direto para cá todo santo dia, disse. Chega, faz comida, separa encomenda, confere contas, vê dever das meninas e ainda escuta problema de todo mundo. Jurema lançou um olhar rápido, como quem não queria homenagem nenhuma. Dona Celina, deixa. Mas a mulher continuou. Deixar nada. O senhor está com cara de quem pensou besteira, então vai ouvir direito. Nilo desviou os olhos por um instante. Tinha pensado besteira, sim. Tinha imaginado coisa pequena para uma realidade muito maior. A idosa da poltrona se apresentou como Dirce, antiga costureira do bairro, e foi ela quem contou o básico enquanto Jurema distribuía os itens da mala, conferia uma panela no fogão do cômodo ao lado e, ao mesmo tempo, ajudava Lívia numa conta de dividir. A casa tinha sido, muitos anos antes, uma oficina de costura com moradia no fundo. Depois fechou. Mais tarde, virou depósito. Ficou abandonada. Quando a enchente de outro bairro desalojou algumas famílias, Jurema reuniu 3 mulheres que sabiam costurar, convenceu uma professora aposentada a dar reforço escolar 2 noites por semana e passou a aceitar pequenas encomendas de uniformes, ajustes e peças simples para manter as contas em dia. A casa, porém, nunca foi regularizada. Meses antes, uma notificação chegou avisando que o imóvel tinha sido incluído num pacote de venda ligado ao grupo empresarial de Nilo. Em resumo, em breve aquele lugar deixaria de existir. A gente tentou falar com seu escritório, disse Dirce. Ligamos, mandamos documento, fomos 2 vezes pessoalmente. Na recepção diziam que iam analisar. Ninguém analisou nada. Nilo olhou para Jurema. Foi por isso que você foi trabalhar no meu apartamento? Ela ergueu o rosto e respondeu sem rodeio. Foi por dinheiro e foi por oportunidade. Eu precisava pagar as despesas daqui e também precisava ver se o senhor era igual ao resto do prédio. Gente que decide a vida dos outros sem olhar na cara. A resposta veio seca, mas não grosseira. Era só direta. E qual foi a sua conclusão? Jurema não se apressou.
Fechou a pasta, alinhou os comprovantes e só então falou: que o senhor vive cercado de conforto e mesmo assim não enxerga metade do que acontece a 2 metros da sua mesa. Qualquer outra pessoa teria recuado depois de ouvir aquilo, mas Nilo ficou. Talvez porque fosse verdade, talvez porque ninguém falasse com ele daquele jeito havia anos, talvez porque ao olhar em volta ele visse que Jurema não estava pedindo pena, estava sustentando uma estrutura inteira com o próprio esforço e ainda encontrava espaço para tratar todo mundo com firmeza e respeito. Lívia apareceu ao lado dela com o caderno aberto. Jurema, eu errei aqui? Sem quebrar a conversa, ela abaixou o olhar, corrigiu a conta em 2 frases simples e beijou a testa da menina antes de mandá-la mostrar o resultado para a professora. Nilo acompanhou a cena em silêncio. Dirce percebeu. A menina é sobrinha dela, explicou. A mãe trabalha em hospital no turno da noite e mora longe. Desde que o pai das meninas foi embora, Jurema segura o que dá. Jurema não gostou da exposição. Não precisa contar minha vida. Precisa sim, Dirce rebateu. Você sempre protege todo mundo e esquece que alguém devia te proteger também. Nilo viu o incômodo no rosto dela e mudou de assunto. Quanto tempo vocês têm antes dessa venda acontecer? A resposta veio rápida demais. Pouco, disse Jurema. Ela puxou da pasta uma via da notificação e colocou nas mãos dele. O documento trazia o nome de uma subsidiária do Grupo Nobre, empresa herdada por Nilo do pai, e uma data destacada em vermelho, vistoria final em 3 dias. Se nada mudasse, o processo seguiria. Eu não vi isso, Nilo disse mais para si do que para os outros. Mas foi assinado pela sua diretoria. Jurema respondeu, no seu nome, no nome do seu grupo, do dinheiro que leva seu sobrenome na fachada. Ele leu tudo de novo, agora com outra atenção. Não era só um imóvel, era uma área inteira destinada a um projeto de hospedagem executiva, algo que ele lembrava vagamente de uma apresentação apressada. Tinha aprovado de forma genérica meses antes, junto com outros pacotes. A casa de Jurema era um item numa planilha. Ali dentro, porém, não havia nada de planilha. Havia linha, comida, cansaço, disciplina, gente de verdade. Uma das mulheres mais novas, chamada Rosana, levantou um monte de camisas infantis dobradas. Esses uniformes são para a escola do bairro vizinho. Se a gente entregar tudo certo até sexta, entra dinheiro suficiente para luz, água e mais um pouco. Nilo tocou o tecido com a ponta dos dedos e viu a regularidade das costuras. Vocês fazem isso sozinhas? Rosana respondeu com orgulho. Fazemos e entregamos no prazo. Dirce emendou. Quem conseguiu os clientes foi ela, apontou para Jurema. Quem montou o controle de entrada e saída foi ela. Quem ensinou a gente a cobrar sem aceitar humilhação foi ela. Nilo voltou a encará-la. Você estudou isso? Jurema hesitou. Administração. Parei no último ano. Por quê? Ela fechou a expressão. Porque a vida pediu outra coisa antes. Nilo não insistiu, mas aquela resposta ficou nele. O relógio da parede marcava quase 8 da noite, quando a energia caiu por alguns segundos e a sala inteira ficou em silêncio. Lívia segurou o ar. Rosana parou a mão em cima do tecido e Dirce apertou os braços da poltrona. Jurema pegou uma lanterna no armário sem dramatizar nada. Foi o disjuntor da lateral. Deve voltar. Nilo se adiantou. Posso ver. Ela ia recusar, mas percebeu que perder tempo ali não ajudaria ninguém. Foram juntos até um corredor estreito. A casa cheirava a café passado, sabão e tecido novo. Nilo agachou diante da caixa de força, achou o problema simples e religou o sistema. Quando a luz voltou, Jurema soltou o ar devagar. Obrigada. Foi a primeira vez naquela noite que a voz dela perdeu dureza. Nilo se levantou e os dois ficaram frente a frente no espaço apertado do corredor. Não havia clima de encanto fácil,
Não havia frase ensaiada, só o peso de duas pessoas adultas medindo o que pensavam uma da outra depois de um encontro fora do lugar comum. Você podia ter me procurado de outro jeito, ele disse. Jurema sustentou o olhar. Procurei. Seu escritório não retornou, sua assistente pediu e-mail, seu gerente pediu protocolo. Depois disseram que o senhor estava viajando. Aí eu entendi que, se fosse esperar chegar até você pelo caminho normal, essa casa já estaria fechada. Nilo baixou os olhos por um instante. Não gostou de ouvir, mas reconheceu o retrato exato da empresa que vinha administrando-a à distância humana. Então, você aceitou trabalhar para mim só por causa disso? Ela demorou antes de responder. No começo, sim. E depois? Jurema respirou fundo, como quem escolhia não ferir além do necessário. Depois eu vi que o senhor não era mau. Só estava acostumado a não ser interrompido. A frase acertou Nilo com uma força estranha, não porque fosse agressiva, mas porque era precisa. Ele pensou na própria rotina, nos andares altos, nos carros escuros, na agenda fechada, nas decisões tomadas em sequência, na facilidade com que eliminava qualquer conversa incômoda em nome de eficiência. Ali, naquele corredor estreito, pela primeira vez em muito tempo, alguém fazia ele se sentir pequeno sem humilhá-lo. Quando voltaram para a sala, Lívia já tinha terminado a tarefa e mostrava o caderno com um orgulho que encheu o rosto dela de luz. Jurema elogiou, corrigiu uma vírgula numa frase e mandou a menina lavar as mãos para jantar. Rosana guardou as peças prontas. Dirce pediu a Nilo que se sentasse porque quem entra numa história dessas não sai sem comer alguma coisa. E por mais improvável que parecesse, ele obedeceu. Sentou numa cadeira simples, aceitou um prato feito com arroz, legumes e frango desfiado, ouviu as conversas da casa e, pouco a pouco, as pessoas deixaram de olhá-lo como dono de problema e passaram a tratá-lo como presença concreta. Soube que Rosana recomeçou a vida ali, depois de passar anos sem renda fixa, que a professora Irene dava aula sem cobrar, porque acreditava nas meninas do bairro, que Dirce tinha perdido quase toda a clientela quando a antiga oficina fechou, e que Jurema organizava tudo em planilhas escritas à mão, porque o notebook que usava estava quebrado havia meses. Em nenhum momento ela se colocou como vítima. Não reclamou, não pediu nada, não dramatizou o cansaço estampado nos olhos. Só seguia de um lado para o outro, fazendo o que precisava ser feito. Nilo percebeu que, ao contrário do que imaginara, o nervosismo dela naquela manhã não era por culpa, era urgência. Havia vencimento de conta, prazo de encomenda, ameaça de vistoria e uma casa inteira apoiada nas costas de uma mulher que ainda precisava passar o dia limpando o apartamento de um homem que mal sabia o nome completo dela. Jurema de quê? Ele perguntou de repente. Ela parou com a jarra na mão e estranhou. Jurema Bastos. Eu nem sabia. Um silêncio curto caiu na mesa. Dirce respondeu por ela. Agora sabe. Nilo aceitou a correção. Agora sei. Jurema serviu água para todos, e quando chegou até ele, perguntou com simplicidade. O senhor vai fazer alguma coisa ou só precisava confirmar a desconfiança? A pergunta não soou amarga, soou cansada de promessas vazias. Nilo colocou o copo na mesa sem desviar os olhos. Eu ainda não sei tudo, mas sei que isso não pode ser tratado como item de venda. Rosana soltou uma risada sem humor. Falam isso e depois some todo mundo. Jurema não interrompeu. Queria ouvir até o fim. Me dá essa noite, Nilo disse. Eu vou abrir esse processo, ver quem autorizou, entender o que tem por trás. O senhor autorizou, ela lembrou. Talvez sem ver, talvez sem entrar em detalhe, mas autorizou. Ele assentiu. Então eu começo por aí. Jurema se manteve firme. Se for só para aliviar a consciência, não precisa voltar. Havia cansaço na fala, mas havia algo mais forte que isso: honestidade.
Nilo sentiu o peso do aviso e, em vez de se ofender, respeitou. Já passava das 9 quando as máquinas silenciaram de vez, e as sacolas com uniformes ficaram prontas para a entrega. Lívia adormeceu no sofá com o caderno no colo. Irene foi embora depois de combinar o horário da próxima aula. Rosana levou os tecidos para o quarto dos fundos. Dirce chamou Nilo com um gesto discreto e apontou para um quadro antigo encostado perto da estante. Era uma fotografia amarelada de anos atrás, com mulheres costurando no mesmo salão, só que mais novo, mais claro, cheio de movimento. No canto da imagem, uma mulher elegante sorria ao lado de Dirce. Nilo reconheceu na mesma hora. Minha mãe, Dirce assentiu. Ela vinha aqui quando a oficina ainda funcionava. Comprava peça nossa, conversava, ajudava a vender. Falava que lugar de mulher batalhadora era com porta aberta, não com ordem de despejo. Nilo pegou a moldura com cuidado. Eu não sabia disso, porque seu pai não gostava que ela se metesse nesses assuntos, disse Dirce. Depois que ela morreu, ninguém mais apareceu. A culpa não caiu sobre ele como surpresa, caiu como constatação. Havia muita coisa na própria família que ele nunca quis revisitar, porque trabalhar mais era mais fácil do que lembrar. Jurema se aproximou em silêncio, viu a fotografia nas mãos dele e por um momento a dureza do rosto dela cedeu. Eu encontrei essa foto num armário dos fundos, na primeira semana que vim aqui, disse. Foi aí que entendi que essa casa não era só um teto improvisado. Tinha história, tinha promessa, tinha gente que já tinha sido vista um dia. Nilo ergueu os olhos para ela. Você fala da minha mãe como se conhecesse. Não conheço, Jurema respondeu. Mas conheço o efeito de alguém que olha para os outros com respeito. Isso fica nas paredes, nos hábitos, no jeito como as pessoas contam uma lembrança. Nilo ficou em silêncio. Não estava acostumado a ser colocado diante do passado daquela forma limpa, sem exagero, sem acusação teatral, só com fatos. Ele já se preparava para sair quando Jurema pediu que esperasse. Foi até a mala, abriu o bolso menor e tirou o envelope pardo que ele tinha visto antes. O papel estava protegido por um plástico transparente, dobrado com cuidado. Tem mais uma coisa, ela disse. Nilo estendeu a mão, mas ela não entregou imediatamente. Eu achei isso escondido atrás de um armário de metal que quase caiu quando a gente limpou o depósito. Está com o nome do senhor. Nilo franziu a testa. No canto superior, em letra antiga e firme, lia-se: para Nilo, quando ele estiver pronto para entender. O coração dele acelerou num ritmo incômodo. Reconheceu a caligrafia na hora. Era de Zulmira. Por que você não me deu isso antes? Jurema respondeu sem baixar os olhos. Porque eu não queria entregar uma coisa dessas para o homem que passa correndo pela própria casa sem reparar em ninguém. Eu queria entregar para o homem que resolvesse entrar aqui e olhar. Nilo não teve resposta imediata. Aquilo era duro, mas era justo. Jurema então colocou o envelope na mesa entre os dois. Eu ainda não abri. Não era meu. A sala ficou em silêncio. Até Dirce pareceu prender a respiração. O que tem aí dentro? Ele perguntou. Jurema balançou a cabeça. Eu não sei, mas sei o que veio junto. Ela puxou de dentro da pasta um documento antigo, amarelado, com timbre de cartório, e mostrou apenas o suficiente para que ele lesse uma linha: intenção de cessão de uso para projeto profissionalizante feminino. Nilo ergueu o rosto de uma vez. Isso muda tudo. Muda se o senhor tiver coragem de enfrentar quem enterrou isso por anos, Jurema disse. A firmeza na voz dela era acompanhada por um cansaço que ele agora enxergava melhor. Não era só a luta pela casa. Era o peso de lutar há muito tempo sem testemunha nenhuma. Nilo pegou o envelope com cuidado. Pela primeira vez na noite, Jurema deu um passo mais perto dele e falou num tom baixo, firme, definitivo, a frase que ficou entre os dois como uma porta aberta para o que vinha depois.
Se o senhor quer mesmo saber a verdade inteira, volte amanhã antes das 8 e abra isso aqui na minha frente, porque depois desse horário podem tentar fechar esta casa e eu não vou deixar ninguém decidir nosso destino sem ouvir o que sua mãe escreveu. Nilo saiu daquela casa sem conseguir pensar em mais nada. Levou o envelope no banco do passageiro. Dirigiu sem ligar o rádio, entrou no apartamento e, pela primeira vez em muitos anos, o silêncio não pareceu descanso, pareceu cobrança. Ele releu a notificação de vistoria 3 vezes, abriu o e-mail onde o projeto daquela área aparecia como mais um item de valorização patrimonial, viu a assinatura dele no fluxo de aprovação e entendeu o tamanho da própria cegueira. Não foi só um erro administrativo. Foi o resultado de anos vivendo depressa demais, assinando o que outros preparavam, tratando presença como perda de tempo e confiança como hábito automático. Tentou dormir, não conseguiu. Andou de um lado para o outro, serviu água, deixou a água pela metade, pegou o telefone para ligar para Saul e desistiu, porque já não queria respostas decoradas antes de ouvir o que a mãe tinha deixado. Quando o relógio marcou 6h15, ele já estava de pé, de banho tomado, com a mesma roupa social do dia anterior e o envelope guardado dentro da pasta. Só que agora com um cuidado que não vinha de medo, vinha de respeito. Às 7h40, Nilo estacionou em frente à casa antiga. A rua ainda estava acordando. Havia pouco movimento, 2 janelas abertas do outro lado, um senhor lavando a calçada, folhas úmidas grudadas no meio-fio e a porta da casa entreaberta, como se Jurema soubesse que ele realmente voltaria. Ela estava no salão, de pé ao lado da mesa, separando cadernos e recibos. Rosana dobrava tecido no fundo. Irene organizava lápis e folhas. Dirce já estava sentada perto da janela, com o cabelo preso e uma expressão séria que não escondia a ansiedade. Lívia ainda bocejava enquanto tentava terminar uma conta no caderno. Nilo entrou sem pressa, desejou bom dia e colocou a pasta sobre a mesa. Jurema ergueu os olhos, observou o rosto dele por 2 segundos e percebeu, antes de qualquer palavra, que ele não tinha ido ali por impulso. Você veio, Nilo respondeu baixo. Eu disse que vinha. Ela puxou a cadeira da ponta. Então abre. Não houve cerimônia. Não houve música de fundo, abraço inesperado nem frase bonita. Só o barulho do papel sendo retirado do envelope e 5 pessoas prendendo a respiração ao mesmo tempo. Dentro havia uma carta longa escrita à mão, dobrada com cuidado, e um documento antigo com reconhecimento de firma, carimbo desbotado e referências que só alguém muito atento teria guardado por tanto tempo. Nilo passou os olhos pela primeira linha e sentiu o corpo endurecer. É da minha mãe. Dirce se inclinou para a frente. Lê em voz alta. Nilo respirou fundo e começou. A carta de Zulmira não era sentimental no sentido fácil. Era direta, organizada, quase firme demais para uma despedida. Ela dizia que aquela casa havia sido comprada com recursos próprios, fora do caixa operacional do grupo, porque pretendia criar ali um espaço permanente de formação e trabalho para mulheres em situação de recomeço, especialmente costureiras do bairro, mães que precisavam de renda e meninas que corriam risco de abandonar os estudos cedo demais. Explicava que havia encontrado resistência dentro da própria família, em especial do marido, que considerava aquilo um projeto sem retorno financeiro, e insistia em incorporar o imóvel a um conjunto maior de ativos. Zulmira então registrava a intenção de cessão de uso com finalidade social, anexava referência de protocolo cartorial e escrevia algo que fez a voz de Nilo falhar por 1 segundo, porque parecia atravessar os anos para alcançar exatamente aquele homem que ele tinha se tornado. Se um dia isso chegar até você, não olhe primeiro para a parede, para o terreno ou para o valor de mercado.
Olhe para quem está lá dentro e decida se o seu nome vai servir para apagar ou para proteger. Nilo ficou em silêncio por alguns segundos antes de continuar. O restante da carta falava de responsabilidade, de coragem e de um medo que Zulmira confessava ter. O medo de que o filho crescesse cercado por gente eficiente demais e humana de menos. Ela dizia que não queria que ele fosse um homem cruel, mas temia que ele virasse um homem ausente. Quando terminou de ler, o salão inteiro estava quieto. Rosana segurava o tecido contra o peito. Irene tirou os óculos e os limpou sem necessidade. Lívia não entendia todos os termos, mas entendia o clima. Jurema manteve o olhar firme, embora a respiração dela estivesse mais curta. Dirce foi a primeira a falar. Ela não esqueceu desse lugar. Nilo olhou o documento antigo, agora com mais atenção. E alguém fez questão de esconder isso de mim. Jurema cruzou os braços. Ou achou que um dia você ia ler e não se importar. A frase não foi dita para ferir. Foi dita porque essa era uma possibilidade real. Nilo assentiu devagar. Talvez tivessem razão sobre o homem que eu era até ontem. Jurema não respondeu, só esperou o resto. Ele virou a segunda folha e leu o nome da advogada que tinha acompanhado o processo. Teresa Sampaio, alguém que ele lembrava vagamente da infância, amiga da mãe, figura que desapareceu da vida da família logo depois da morte dela. Havia também um número de protocolo e a indicação de anexos não localizados. Faltam peças, Nilo disse. Mas isso já basta para travar qualquer ação imediata. Jurema não se contentou com a palavra travar. Eu não preciso de alívio por uma semana. Eu preciso de segurança. Se hoje resolverem recuar e mês que vem alguém vier com outro papel, a gente volta para o mesmo lugar. Nilo ergueu o rosto. Você está certa. Dirce apoiou as mãos no joelho. E hoje é o dia da vistoria. O relógio na parede parecia fazer mais barulho do que o normal. Nilo olhou a hora, guardou a carta com cuidado e tomou a primeira decisão concreta sem consultar a agenda, investidor ou diretor. Então ninguém entra aqui antes de me ouvir. A batida na porta veio 16 minutos depois. Curta, seca, profissional. Rosana travou as mãos. Lívia fechou o caderno na mesma hora. Irene puxou a menina para perto. Jurema não deu um passo atrás. Foi até a porta e abriu apenas o necessário. Do lado de fora estavam dois homens com pranchetas, crachá no pescoço e expressão de quem já tinha feito aquilo muitas vezes, além de uma mulher de blazer bege, pasta preta sob o braço e olhar de pressa contida. Bom dia, disse ela. Viemos pela vistoria final do imóvel. Jurema respondeu no mesmo tom. Existe contestação. A mulher abriu a pasta sem emoção. Não consta no sistema. Antes que a conversa avançasse para o terreno burocrático, onde quase sempre os mais frágeis perdem, Nilo surgiu atrás de Jurema e ficou no mesmo degrau, sem tomar a frente dela de forma teatral, mas deixando claro para os três visitantes que a porta agora tinha outro peso. O reconhecimento foi imediato. Senhor Nilo, a mulher se recompôs rápido. Não fomos informados de que o senhor participaria desta etapa. Pois agora estão, ele respondeu. Estendeu a mão para a prancheta do homem mais alto. Leu a ordem de vistoria, conferiu o encaminhamento interno e identificou o setor responsável. Saul Meireles. O nome pulou da folha como uma peça que de repente organizava várias outras. Nilo devolveu o documento. Esta vistoria está suspensa. O homem da prancheta arregalou um pouco os olhos. Mas recebemos autorização formal. E agora estão recebendo uma suspensão formal por autoridade superior. Nilo disse, já tirando o celular do bolso. Ligou para a assistente e falou de forma rápida e limpa sem elevar a voz. Cancela toda a manhã. Convoca reunião emergencial com jurídico, patrimonial, compliance e arquivo histórico em 40 minutos. Localiza Saul. Não deixa ninguém sair da empresa antes de falar comigo. Desligou, voltou-se para os três e completou.
Vocês podem registrar a tentativa de vistoria frustrada por revisão documental, mas ninguém entra nesta casa, ninguém fotografa, ninguém mede nada, ninguém encosta em um só objeto daqui. A mulher do blazer tentou sustentar o protocolo. Senhor, eu preciso de uma ordem escrita para juntar ao processo. Nilo estendeu a mão. Você terá em menos de 1 hora. E aconselho que aguarde antes de movimentar qualquer outra peça, porque a origem desse imóvel acabou de mudar de status. Houve um silêncio constrangido. Ela percebeu que insistir poderia colocá-la do lado errado da história. Fez um aceno curto, recolheu os papéis e os 3 se afastaram. Quando o carro saiu da rua, Rosana soltou um "graças a Deus", baixo demais para parecer teatral. Lívia olhou para Jurema. Eles vão voltar? Jurema acariciou o cabelo da sobrinha. Podem voltar, mas agora não vão encontrar a gente em silêncio. Nilo ouviu aquilo e entendeu que a luta daquela casa não tinha começado na notificação. Tinha começado muito antes. Em toda vez que alguém bateu em porta errada, aceitou espera humilhante, reuniu documento em saco plástico e mesmo assim continuou sendo tratado como detalhe. Ele se virou para Jurema. Separe tudo o que tiver. Você vem comigo. Ela não perguntou se devia confiar. Perguntou só o que importava. E se tentarem esconder coisa lá dentro? Hoje eu não deixo. Dirce levantou antes mesmo de ser convidada. Eu também vou. O trajeto até a sede do grupo pareceu curto demais para a quantidade de coisa que cabia nele. Jurema levava a pasta no colo, apertada pelos 2 braços, como quem protege um pedaço concreto da própria vida. Dirce observava a cidade pela janela com um misto de indignação antiga e curiosidade prática. Nilo dirigia em silêncio, mas o silêncio agora não era indecisão, era concentração. No meio do caminho, ele quebrou a quietude. Você tentou falar comigo quantas vezes? Jurema respondeu sem drama. 2 pelo escritório, 1 por e-mail, 1 pessoalmente na recepção e outra por uma carta que deixei registrada. Eu nunca vi. Eu imaginei. Havia tanta sinceridade seca naquela resposta que Nilo apertou o volante com mais força. Meu pai sempre controlou o fluxo mais sensível. Depois que ele morreu, acho que algumas pessoas continuaram fazendo isso por costume ou conveniência. Jurema virou o rosto para ele. Costume de decidir o que chega e o que não chega ao dono resolve muita coisa para quem lucra no meio do caminho. Nilo aceitou. Resolveu por tempo demais. Dirce entrou na conversa. Sua mãe não era assim. Ela sentava na sala da oficina, tomava café ruim sem reclamar e perguntava nome de todo mundo. Não era santa, só enxergava gente. Nilo ouviu aquilo sem se defender. Talvez eu tenha passado tempo demais tentando administrar o legado do meu pai e quase nenhum tentando entender o da minha mãe. Jurema não suavizou. Então começa hoje. Ele olhou rápido para ela sem ofensa. É isso que eu estou tentando fazer. Pela primeira vez, desde que ela trabalhava no apartamento dele, os 2 pareciam falar como iguais, sem que o peso do dinheiro ocupasse toda a sala. Não havia intimidade ainda, mas havia verdade suficiente para sustentar o resto. Na empresa, o clima mudou assim que Nilo atravessou a recepção, acompanhado por Jurema e Dirce. Gente que costumava cumprimentá-lo com frases prontas, agora media o ambiente antes de abrir a boca. A assistente dele, Camila, se aproximou com o tablet na mão e o semblante tenso. Saul está na sala 3, jurídico chegando, arquivo já foi acionado. Nilo assentiu. Quero acesso total ao histórico da matrícula, dos aditivos, dos pacotes imobiliários e dos fluxos de aprovação. Camila hesitou um segundo, então falou baixo. Tem bastante movimentação no patrimonial desde cedo. Ótimo, ele respondeu. Assim ninguém diz que não teve tempo de lembrar. Quando entrou na sala de reunião,
Saul já estava lá, impecável como sempre, gravata perfeita, pasta de couro fechada e aquela segurança treinada de quem passou anos gerenciando interesses, sem sujar as mãos na frente dos donos. Ao ver Jurema, ele franziu o senho de leve. Ao ver Dirce, perdeu por um segundo a expressão calculada. Achei que fosse uma reunião interna, disse, tentando parecer apenas surpreso. Nilo sentou na cabeceira e indicou que todos os outros fizessem o mesmo. É interna. O problema é que por tempo demais vocês decidiram o que significa interno. A gerente jurídica, Marta, sentou-se ao lado. O diretor de compliance abriu o notebook. A controladora do patrimonial empilhou relatórios. Nilo colocou a carta de Zulmira sobre a mesa, ao lado do documento de cessão de uso e da ordem de vistoria. Quero uma resposta objetiva. Como um imóvel comprado com recurso pessoal da minha mãe, com destinação social declarada e uso contínuo conhecido, foi parar em pacote de valorização para alienação? Saul cruzou as mãos. Nilo, primeiro precisamos separar intenção de formalização efetiva. Projetos antigos às vezes ficam incompletos e o que vale é a titularidade consolidada no tempo. Marta pegou a carta, leu a primeira página, depois a segunda, e o tom dela mudou antes mesmo de terminar. Isso aqui não é só intenção vaga. Há referência cartorial, minuta de cessão, finalidade específica e possível vício na consolidação posterior. Saul sorriu sem humor. Possível. Jurema, que permaneceu quieta até então, abriu sua pasta e espalhou sobre a mesa o que tinha reunido nos últimos meses: comprovantes de energia, água, compras de material, recibos de encomendas, registros de aulas, lista de alunas, anotações financeiras e fotos do funcionamento da casa. Uso contínuo desde antes da notificação. Atividade econômica regular. Função social concreta. Tentativas formais de comunicação com a empresa ignoradas. A controladora pegou alguns papéis, conferiu datas e olhou para Saul. Havia alertas de ocupação produtiva, sim. Saul se endireitou na cadeira. Ocupação não regularizada não impede reavaliação patrimonial. Nilo fixou os olhos nele. Mas omitir origem, histórico social e pendência documental impede boa-fé. Compliance pediu acesso ao fluxo. Camila trouxe telas impressas. Em menos de 20 minutos, ficou claro que havia pelo menos 3 movimentos estranhos. Uma observação antiga sobre destinação social removida na migração de sistema, uma reclassificação patrimonial sem anexo integral e uma tentativa de arquivamento do protocolo histórico por irrelevância operacional. Saul tentou sustentar neutralidade técnica. Isso foi saneamento de base, não ocultação. Dirce, que não tinha costume de engolir fala lisa, inclinou-se na mesa e disse com calma firme: quando tiram o nome das pessoas do papel, chamam de saneamento. Quando perdem a casa, chamam de azar, mas sempre tem alguém ganhando no meio. Saul sorriu de lado, talvez achando que a idade dela a tornava decorativa. Erro dele. Nilo percebeu o gesto e cortou antes que a arrogância avançasse. Trate Dona Dirce com o mesmo respeito que eu exijo para qualquer conselheiro desta empresa. A diferença é que ela conhece a história que vocês transformaram em linha de planilha. O ambiente ficou mais denso. Saul abandonou o verniz diplomático. Você vai travar um projeto de alto retorno por causa de um espaço improvisado e meia dúzia de costureiras. A frase caiu tão mal que nem quem concordava com ele ousou defender em voz alta. Jurema não levantou o tom. Não precisou. Não é improvisado. É trabalho. É renda. É aula. É recomeço. E se o senhor chama isso de meia dúzia porque nunca aprendeu a contar a vida dos outros como parte do custo real, então o problema é maior do que esse imóvel. Saul abriu a boca, mas Nilo foi mais rápido. Está encerrado.
A partir deste momento, você está afastado de qualquer decisão sobre patrimônio até investigação completa. Saul levantou metade do corpo. Você não pode fazer isso no calor de uma emoção. Não estou agindo por emoção, Nilo respondeu. Estou agindo porque encontrei documentos que foram escondidos, alertas que foram removidos e uma cadeia de decisão que tratou a memória da minha mãe como estorvo. Saul ficou pálido de raiva. Você vai se arrepender quando o conselho cobrar. Então o conselho vai ouvir tudo. O resto da manhã foi consumido por trabalho sério. Não houve milagre instantâneo, houve confronto de sistema. Busca em arquivo, ligação para cartório, leitura de matrícula, recuperação de e-mails antigos, checagem de rubricas, assinatura de suspensão formal e redação de uma medida provisória robusta o bastante para impedir qualquer nova tentativa de avanço sobre a casa. Nilo não arredou o pé da sala, Jurema também não. Quando surgiu uma dúvida sobre a natureza do uso atual, ela mesma detalhou a operação da oficina e do espaço de estudo com precisão de quem conhecia cada conta e cada rotina. Marta percebeu antes dos outros. Você tem formação em gestão? Jurema respondeu breve. Faltou um semestre para concluir a administração. Compliance ergueu os olhos do notebook. Dá para ver. Saul riu baixo, tentando diminuir. Agora toda funcionária doméstica virou especialista. Nilo virou-se para ele num movimento curto e definitivo. Ela virou alguém que estudou, trabalhou, sustentou gente, montou um sistema e ainda precisou limpar meu apartamento para manter essa casa funcionando, enquanto profissionais pagos por mim enterravam informação. Então escolha com cuidado quem você tenta diminuir. Jurema não agradeceu naquele momento. Só sustentou o olhar por meio segundo. Bastou. Ao meio-dia, Marta colocou diante de Nilo o texto final da suspensão, o reconhecimento provisório da função social e a abertura do processo para a constituição formal do Instituto Zulmira Bastos, concessão do imóvel em caráter permanente, sujeito apenas à recuperação documental final. É o melhor que conseguimos hoje sem sacrificar segurança jurídica, ela disse. Mas é forte. Nilo assinou sem hesitar. Depois empurrou o papel para Jurema. Leia. Ela leu cada linha, sem pular nenhuma. Leu de novo os trechos centrais. Suspensão integral de qualquer ato de desocupação. Reconhecimento da atividade social existente. Compromisso formal de regularização institucional. Cessão sem ônus após saneamento registral. Quando terminou, respirou fundo e perguntou a Marta. Isso impede outra surpresa? A advogada respondeu com honestidade. Impede bastante. E se alguém tentar, agora temos como responder na mesma hora. Dirce fechou os olhos por um instante. Rosana, que acompanhava tudo por telefone, começou a chorar do outro lado da ligação, quando Jurema resumiu em poucas palavras o essencial. Irene recebeu a notícia na casa com uma oração silenciosa. Lívia só entendeu quando Jurema disse: a escola continua, a oficina continua, ninguém vai tirar a gente daqui. A menina sorriu com um alívio tão claro que por um segundo toda a atenção da manhã fez sentido só para produzir aquele rosto tranquilo. Nilo observou Jurema segurando o telefone, firme como sempre, mas com os olhos mais brilhantes do que ela gostaria de admitir. Foi a primeira vez que ele se permitiu sentir, não apenas respeito, mas algo mais delicado e mais perigoso crescendo no meio de tudo aquilo. Não era impulso, era admiração madura. A volta para a casa antiga foi diferente da ida. Ninguém falava muito, mas já não havia o peso do e se. Havia trabalho pela frente. Havia regularização, manutenção, prestação de contas, reorganização da produção, divulgação séria e muita coisa prática. Assim que chegaram, Rosana correu para abraçar Jurema. Irene segurou as duas mãos de Dirce.
Lívia quis saber se poderia contar para as outras meninas do reforço. Jurema disse que sim, mas com calma, porque primeiro a gente organiza a cabeça. Nilo ficou à porta, vendo aquela celebração contida, real, sem exagero, e percebeu como era diferente participar de algo que não precisava ser comprado. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, ele puxou uma cadeira, tirou o paletó e começou a ajudar no que aparecia. Conferiu o pedido de tecido, anotou o conserto elétrico, viu que a torneira do fundo estava vazando, fotografou pontos da fachada que precisavam de obra leve, ligou para um eletricista de confiança e para um contador experiente em terceiro setor. Ninguém precisou pedir duas vezes. À noite, quando a casa finalmente silenciou um pouco, ficaram só ele, Jurema e Dirce ao redor da mesa principal. Documentos de um lado, caderno de despesas do outro, a carta de Zulmira guardada no centro. Dirce olhou os dois por cima dos óculos. Agora que a urgência passou um pouco, eu vou falar uma coisa, e vocês aceitam se quiserem. Esse lugar sobreviveu porque Jurema carregou o peso que era de muita gente. A partir daqui, se vocês querem honrar o nome da sua mãe, façam isso direito. Nada de promessa de homem rico para aliviar culpa por um mês. Nilo respondeu sem ofensa. A senhora tem razão. Jurema completou. E nada de transformar isso em caridade. Eu não vou aceitar. Nem eu quero caridade, ele disse. Quero estrutura, formalização, orçamento, plano de manutenção, formação profissional e transparência. Dirce apontou para ele com um sorriso curto. Melhorou. Depois foi dormir no quarto dos fundos, com a tranquilidade rara de quem passou anos esperando um papel que finalmente existia. Nos dias seguintes, a vida de Nilo virou outra sem virar fantasia. O conselho do grupo exigiu explicações. Ele deu. Apresentou a carta, o fluxo manipulado, as inconsistências e o risco reputacional concreto de avançar contra um espaço social vinculado à memória da fundadora. Alguns conselheiros torceram o nariz, outros ficaram em silêncio tenso, mas ninguém conseguiu defender Saul depois que as omissões vieram à tona. A empresa anunciou revisão completa dos ativos herdados, criação de um comitê social independente e regularização imediata do instituto. Saul saiu sem despedida bonita, levado pela própria pressa antiga. Camila, a assistente, passou a trabalhar com outro tipo de agenda, uma em que algumas portas antes invisíveis agora tinham nome, endereço e gente dentro. Enquanto isso, Jurema organizava a casa com a mesma firmeza de sempre, só que agora sem precisar esconder urgências atrás da rotina de trabalho no apartamento dele. E foi aí que Nilo percebeu algo importante. Ele não queria mais que ela continuasse limpando sua casa como antes. Não porque julgasse o serviço menor, mas porque seria injusto desperdiçar a inteligência e a liderança dela numa função que já não correspondia ao lugar real que ocupava. Chamou Jurema para conversar no fim de uma tarde, na sala vazia da oficina, enquanto Rosana encerrava a produção e Lívia fazia dever com Irene. Eu preciso te fazer uma proposta, ele disse. Jurema ergueu o rosto na mesma hora. Se for favor pessoal, eu recuso antes de ouvir. Nilo quase sorriu. É trabalho. Coordenação administrativa do Instituto, contrato formal, salário digno, autonomia de gestão com conselho, metas claras, nada fora do papel. Ela ficou quieta por alguns segundos. E minha casa? Se você quiser continuar com alguém para te ajudar, eu pago outra profissional. Mas não faz sentido você dividir o dia entre a manutenção do meu apartamento e a construção disso aqui. Jurema não aceitou de imediato. Andou até a janela, olhou a rua, pensou no aluguel atrasado que ainda existia nas noites curtas, no curso interrompido e no medo legítimo de trocar um salário certo por uma promessa ainda nova. Eu só aceito se tiver uma coisa, ela disse. Qual? Governança de verdade.
Nada de eu depender do seu humor, do seu afeto ou da fase da empresa. Quero documento, conselho, prestação de contas, proteção institucional. Se um dia você mudar de ideia, isso continua. Nilo respondeu na mesma hora. Fechado. Ela virou-se para ele. E quero voltar para a faculdade. Isso pode entrar no plano do instituto como formação da coordenação. Então eu aceito. Foi um momento simples, mas definitivo. Não houve abraço imediato. Houve respeito. E para os dois aquilo valia mais. Os meses que vieram foram os mais intensos e os mais honestos da vida dos dois. Jurema retomou a faculdade à noite, com bolsa vinculada ao instituto e desempenho que surpreendeu professores acostumados à teoria sem prática. Rosana assumiu a linha de produção de uniformes, com apoio de uma consultora indicada por Marta. Irene ganhou material novo, mais cadeiras e 2 voluntárias fixas. Dirce passou a orientar corte e acabamento em oficinas semanais. E o nome dela voltou a circular no bairro com o reconhecimento que nunca deveria ter perdido. Lívia melhorou nas notas, ganhou confiança e passou a dizer com orgulho para quem perguntava que estudava, na casa da minha tia, que agora é instituto. A fachada foi restaurada sem perder a identidade antiga. As eras foram podadas, não removidas. A porta foi tratada, não substituída. Nilo fez questão de que o lugar continuasse com a verdade da própria história e não virasse vitrine fria. Entre uma reunião e outra, ele aparecia ali cada vez mais, não só para resolver problema, mas para estar. Sentava para ouvir Dirce contar como era a oficina nos tempos de Zulmira. Ajudava a carregar caixa quando chegava material, levava café, conferia relatório, ria com Lívia quando ela corrigia o jeito engessado dele falar com o adolescente. Jurema observava essa mudança sem romantizar. Ela sabia que homem nenhum muda de verdade em 2 semanas. Mas também sabia reconhecer quando alguém escolhe mudar todos os dias. Um sábado à tarde, depois de uma manhã inteira organizando inscrições para um curso novo, os dois ficaram sozinhos alguns minutos na calçada, olhando a rua mais vazia. Jurema tirou o prendedor do cabelo e massageou a nuca. Nilo entregou a ela uma garrafa de água. Cansada? Muito. Arrependida de ter aceitado, ela deu um sorriso curto. Nem um pouco. Ele hesitou só o suficiente para não soar ensaiado. Eu também não. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era cheio de coisa ainda não dita. Jurema percebeu, mas escolheu não empurrar. Ainda havia tempo. Quem quebrou a distância sem apressar nada foi Lívia, como quase sempre acontece em casas que voltam a ter vida. Numa noite em que todos estavam reunidos depois de uma entrega grande de uniformes, a menina olhou de um para o outro com a sinceridade de quem não tem paciência para adultos complicados. Vocês ficam parecendo reunião até quando estão só tomando café. Rosana caiu na risada. Dirce fingiu que não ouviu, mas ouviu. Irene continuou corrigindo o caderno com um sorriso escondido. Jurema tentou cortar. Lívia. A menina deu de ombros. Ué, é verdade. Nilo, surpreendentemente, foi quem salvou a situação com leveza. Talvez a gente ainda esteja aprendendo a conversar sem pauta. A resposta fez Jurema rir sem querer. Foi uma risada pequena, mas inteira, e Nilo guardou aquela imagem com um cuidado quase comovido. A partir dali, a relação mudou de forma discreta, sem salto brusco, como convém a 2 pessoas adultas que já sofreram o bastante para confundir carência com amor. Passaram a jantar ali, depois de dias longos de trabalho, a dividir decisões pequenas, a conversar sobre coisas que não eram só o instituto: infância, culpa, família, medo, estudo, futuro. Jurema contou do curso interrompido, da irmã que vivia em outra cidade, do período em que precisou aceitar trabalho em 3 casas diferentes para manter as contas,
e da vergonha que sentia quando alguém tratava seu esforço como se fosse invisível. Nilo contou da morte da mãe, do pai duro, do jeito como aprendeu cedo a confundir competência com frieza e do vazio que sentia ao perceber que havia construído uma vida funcional demais e humana de menos. Numa dessas noites, sentados à mesa, depois que todos já tinham ido descansar, ele perguntou: "Você me odiou quando descobriu quem eu era?" Jurema pensou antes de responder. "Não. Eu fiquei com raiva do que você representava. Depois fiquei com mais raiva ainda quando percebi que você não era cruel, só distante, porque distância machuca igual quando vem de quem tem poder para fazer diferente." Nilo baixou os olhos. "Eu sei." Ela completou com calma. "Mas você voltou." A frase ficou entre eles como uma verdade suficiente. O romance começou de fato numa noite de chuva leve, sem cenário preparado. Faltou energia por alguns minutos na rua inteira, e todos se espalharam pela casa com lanternas e velas pequenas. Rosana foi para os fundos ver o disjuntor com um eletricista que já estava ali por coincidência. Irene levou Lívia para guardar os materiais. Dirce foi se deitar mais cedo porque o joelho reclamava quando o tempo virava. Jurema ficou no salão recolhendo papéis à luz fraca de uma lanterna apoiada na mesa. Nilo apareceu com 2 xícaras de café que ele mesmo tinha feito na cozinha. "Ainda sem açúcar?" Ela ergueu os olhos, surpresa. "Você reparou nisso também?" "Tenho tentado reparar em tudo o que antes passava direto." Ela aceitou a xícara, encostou o quadril na mesa e tomou um gole. "Está melhorando." Ele respirou fundo e Jurema viu antes de ouvir que aquela conversa não era sobre planilha. "Eu vou dizer uma coisa e você responde como quiser, sem dívida, sem pressão e sem confundir isso com tudo o que a gente construiu até aqui." Ela não desviou. "Fala." Nilo foi direto, porque com ela não havia espaço para rodeio decorativo. "Eu me apaixonei por você." Jurema ficou quieta. Não por fragilidade, mas por ser adulta o bastante para não brincar com frase séria. "E o que você espera que eu faça com isso?" "Nada que você não queira. Se você disser não, eu continuo aqui do jeito certo. O instituto continua. O respeito continua. Eu continuo." Ela observou o rosto dele por alguns segundos, procurando qualquer sinal de impulso bonito demais, de culpa vestida de afeto ou de desejo de posse. Não encontrou. "Eu não preciso ser salva," ela disse. "Eu sei. Não quero virar capítulo emocionante de homem rico que descobriu sentimentos. Nem eu quero isso. Eu não vou entrar em relação que diminua meu trabalho, minha voz ou minha liberdade. E eu não vou te oferecer nada que peça isso em troca." Jurema aproximou-se meio passo. "Então eu posso te responder com a mesma honestidade." Ele esperou. "Eu também me apaixonei por você. Pelo homem que voltou, pelo homem que ouviu, pelo homem que não tentou comprar o que precisava conquistar." Nilo soltou o ar, como se tivesse passado o dia inteiro prendendo. O beijo veio simples, sem exagero, sem pressa, sem promessa vazia. Um beijo de 2 pessoas que já tinham se escolhido muito antes de tocar a mão uma da outra, no jeito de ficar, ouvir e construir. Depois disso, a história não perdeu força, ganhou equilíbrio. Eles não esconderam a relação como se fosse problema, mas também não transformaram o instituto em palco do próprio sentimento. Mantiveram a seriedade no trabalho, a clareza nas decisões e a distância necessária quando o assunto pedia formalidade. Fora dali, começaram a ocupar a vida um do outro com delicadeza. Nilo passou a frequentar almoços simples na casa de Jurema aos domingos, quando a irmã dela vinha visitar. Jurema, aos poucos, passou a conhecer o apartamento dele não como funcionária, mas como mulher convidada, e fez a primeira exigência logo na entrada. "Eu não vou fingir que gosto de silêncio de museu." Ele riu.
Pode abrir janela, mudar planta de lugar e reclamar do que estiver frio demais. Ela fez tudo isso. Colocou vida onde antes havia só ordem. Não transformou Nilo em outro homem sozinho, mas ajudou a consolidar a mudança que ele já vinha escolhendo. Ele, por sua vez, não tentou moldar Jurema a um papel confortável. Respeitou o cansaço, o ritmo de estudo, o compromisso com a casa, a autoridade dela no instituto. Quando a faculdade apertava, ele levava jantar para ela revisar trabalho. Quando o conselho exigia a presença dele em eventos sem sentido humano, às vezes era a voz dela que lembrava: vai lá, resolve e volta inteiro, não volta vazio. Eles aprenderam a ser parceiros de verdade, sem infantilidade, sem jogo, sem espetáculo. Um ano depois, o Instituto Zulmira Bastos estava completamente regularizado, com conselho formado, balanço aprovado, cursos em expansão e fila de novas inscrições. A oficina produzia uniformes, aventais e peças sob encomenda com qualidade reconhecida em 2 bairros. O espaço de estudo já atendia mais meninas do que a sala inicial comportava, e Nilo financiou uma ampliação lateral sem mexer na estrutura principal da casa, a pedido expresso de Jurema e Dirce. A fotografia antiga de Zulmira e das costureiras agora ficava restaurada na entrada, ao lado de uma placa discreta contando a origem do instituto. Não era homenagem vazia, era contexto. Rosana coordenava a produção com segurança. Irene dizia que nunca tinha visto tantas meninas permanecerem nos estudos com vontade real. Dirce andava mais devagar, mas falava com a mesma firmeza e gostava de ficar perto da porta, observando as novas alunas chegarem. Lívia, mais alta e mais segura, virou monitora das menores no reforço de matemática. E dizia para quem quisesse ouvir que um dia faria direito para ninguém mais esconder papel importante de quem precisa dele. Jurema concluiu a faculdade com excelência. Na formatura, chamou Dirce e Lívia para subir ao palco na hora das fotos, e Nilo aplaudiu de pé, com os olhos marejados, sem nenhuma vergonha disso. Quando ela desceu, diploma na mão, não correu para abraçá-lo primeiro. Abraçou Dirce, depois Lívia, depois Rosana, depois Irene. Só então foi até ele. Nilo sorriu com aquele orgulho quieto de quem aprendeu a amar sem querer posse. Doutora Jurema Bastos, brincou baixo. Ela respondeu no mesmo tom. Coordenadora formada e ainda mais exigente. Eu prefiro assim, e preferia mesmo. O encerramento de tudo aconteceu numa manhã clara de inauguração oficial da nova fase do Instituto. A rua estava enfeitada com simplicidade, sem exagero, só uma faixa discreta, vasos de plantas na entrada e cadeiras organizadas para as mulheres do bairro, alunas, parceiras e algumas pessoas da empresa que, pela primeira vez, eram obrigadas a ver concretamente o resultado de uma decisão humana. Nilo não fez discurso longo. Falou pouco, como quem finalmente entendia que nem toda autoridade precisa ocupar microfone. Agradeceu a memória da mãe, reconheceu publicamente o erro da empresa, anunciou o compromisso permanente com o Instituto e devolveu a centralidade a quem de fato construiu aquilo. Jurema falou depois, sem metáfora, sem pose, sem vitimismo. Falou de trabalho, de estudo, de oportunidade, de organização, de mulheres que precisam de porta aberta e não de pena, de meninas que merecem futuro e de dignidade que não pode depender do humor de quem assina papel. Quando terminou, o aplauso veio forte porque era merecido, não porque alguém mandou. Dirce segurou a mão de Lívia com um orgulho tranquilo. Rosana chorou de novo. Irene enxugou os olhos atrás dos óculos. Nilo ficou alguns passos atrás, observando Jurema no degrau da mesma porta em que um dia ela tinha parado com medo e uma mala na mão. Agora, ela permanecia ali com a cabeça erguida, recebendo cada mulher pelo nome, sem precisar esconder pressa, dor ou segredo. Em certo momento ela se virou, procurou Nilo com os olhos e estendeu a mão para ele diante de todos.
não como quem pede socorro, mas como quem escolhe companhia. Ele segurou a mão dela e subiu o degrau ao seu lado. A casa estava salva, o instituto estava de pé. A memória de Zulmira tinha encontrado destino, Jurema tinha transformado luta em futuro, Nilo tinha transformado culpa em presença e os dois seguiram juntos, não porque um completasse o outro, mas porque aprenderam a construir lado a lado uma vida inteira, estável, feliz e verdadeira.